Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando o nosso quarto e último programa de retrospectiva de 2023. O programa Brasil Consciência, você sabe, é uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje a gente vai lembrar que 2023 foi um ano com o anúncio de diversos satélites em construção por parte do Brasil. Nós já mostramos aqui na retrospectiva o anúncio do Cibers, a retomada do programa Brasil e China. E agora, no programa de hoje, você vai ter informações sobre a construção do Amazônia 1B, o satélite que vai funcionar em parceria com a Argentina. Saiba mais daqui a pouquinho. Nós também vamos trazer para vocês uma nota triste, a inauguração do monumento de homenagem aos 21 civis mortos na tragédia de Alcântara, que foi inaugurado em São José dos Campos no segundo semestre do ano passado. Mas também vamos trazer notícia boa, também inaugurado no segundo semestre do ano passado em São José, uma réplica da Encantada, a casa onde Santos Dumont viveu lá em Petrópolis. Agora também tem uma aqui mais pertinho de São Paulo, em São José dos Campos. E antes a gente mostra para vocês um dos momentos mais importantes para a ciência brasileira em 2023. A ministra Luciana Santos estava há pouco mais de 6 meses no cargo quando a sanha do Centrão por cargos ameaçou a posição dela. Ela esteve na SBPC, o Encontro Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e recebeu maciço apoio de toda a comunidade científica. Veja como foi. Como é tradição na SBPC, a abertura foi recheada de atrações culturais promovidas pela Universidade Federal do Paraná. Depois da marcante apresentação da Orquestra Filarmônica da Universidade, foram realizados os discursos das autoridades presentes e, em quase todos eles, o registro do contraste entre o novo governo e aquele que passou. E estar aqui hoje, de volta com a ciência, de volta com a democracia, é um momento único que nós temos que guardar para sempre lembrar. A democracia se conquista diariamente. Não podemos esquecer isso. A gente esqueceu e veja no que deu. Todos lembram que o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia do nosso país, em que as universidades também participam, se tentou desqualificá-la no governo anterior. Foi tratada como espaços de balbúrdia. Mas nós queremos dizer que no nosso governo, no governo do presidente Lula, nós, ao contrário, achamos as nossas universidades, as instituições públicas de pesquisa, espaços de excelência, de produção de conhecimento e que precisa ser respeitado. Durante a cerimônia, a ministra Luciana Santos anunciou a retomada do programa PROINFA, que deve investir em infraestrutura de pesquisa para universidades e institutos. Aproveitei a ocasião da SBPC para anunciar, que eu tenho a satisfação de anunciar no dia de hoje, recursos da ordem de 3,6 bilhões de reais no âmbito do programa de recuperação e expansão da infraestrutura da pesquisa científica e tecnológica nas universidades, nas instituições de ciência e tecnologia. O nosso famoso PROINFA está de volta. Uhul!
Da onde vem o recurso e no que a senhora pretende empregá-lo? Qual que vai ser esse cronograma de anúncio que a senhora deve fazer aí pelos próximos dias? Nós estamos resgatando o Proinfa, que é historicamente um programa de ampliação, de restauração da nossa infraestrutura do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Como houve, não é, um apagão, está muito obsoleto em várias partes do país. Com isso, nós estamos anunciando esse recurso para quase 1 bilhão por ano até o final do primeiro mandato dessa retomada do presidente Lula. Né? Então, um financiamento robusto que será feito em editais do recurso da FINEP, do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, que foi recuperado integralmente pelo presidente Lula. Esse dinheiro vai custear o supercomputador do INPE? É uma possibilidade, né? Nós estamos já nas tratativas, né, da aquisição desse supercomputador e está dentro do escopo das nossas prioridades. Uma última da minha parte. Quem acompanha a SBPC notou uma mudança significativa de clima na abertura de hoje com relação à última, por exemplo. Essa é uma cerimônia de reconciliação da ciência com a SBPC do Brasil? Isso eu não tenho a menor dúvida, né? Nós vivemos tempos tenebrosos nesses últimos 4 anos, em que imperou o obscurantismo, o negacionismo, a tentativa de reescrever a verdade e até a história, mas a ciência voltou, o Brasil voltou e nós estamos aqui exatamente para afirmar o óbvio, de que a ciência tem um papel fundamental nas soluções do dia a dia do povo brasileiro. Celso, ontem a gente teve a ministra anunciando a liberação de 3 bi em recursos na retomada do Proinfa. E pelo que a gente entendeu do discurso dela, a FINEP vai ser a controladora aí do cofre da chave. Como é que deve ser a liberação desse recurso? Vocês vão abrir algum tipo de chamada? Os projetos vão passando normalmente? Como é que deve ser a tramitação para liberar esse dinheiro? Então, com o descontingenciamento do FNDCT, do volume total, né, feito aí pelo presidente Lula no início do ano, a FINEP terá um valor inédito de recursos para investir nas diversas áreas que foi aprovado pelo Conselho Diretor do FNDCT. O que a ministra falou é que só para a parte de infraestrutura, nos próximos 2 anos, estamos falando de 3,8 bilhões de reais. Então, realmente é um volume que tende a entrar no sistema, melhorar muito a infraestrutura, concluir prédios, renovar laboratórios, novos parques tecnológicos, enfim, toda essa infraestrutura necessária para a ciência brasileira. Todos eles, obviamente, definidos através de editais que a FINEP vai lançar no seu site e as instituições farão as suas propostas, projetos e as equipes FINEP irão fazer a avaliação de cada um dos projetos e, obviamente, os mais meritórios serão contemplados. A ministra disse, inclusive, que esse recurso pode financiar, por exemplo, a compra do supercomputador do INPE. Como que seria isso para um processo já iniciado? O edital já está não foi publicado, mas está em andamento. Então, eu acredito que vai ter um vencedor e o FNDCT irá pagar esse vencedor. Eu não sei como é que está o projeto disso, mas com certeza esses recursos servem para atualizar ou comprar um novo supercomputador para o INPE, assim como ajudar a construir os satélites, enfim, é um mundo enorme de possibilidades que esses recursos abrem para a gente. O governo está investindo em algumas linhas de pesquisa, como transição energética. O que seria a prioridade nesse momento? Qual que foi a tarefa que te deram para alavancar por meio da FINEP? Qual que é o grande objetivo da FINEP como fomentadora de pesquisa no país nesse momento? A FINEP, esse volume de recursos do FNDCT, ele se divide em 2 grandes rubricas, vamos dizer assim. Os valores são reembolsáveis, são aqueles que a FINEP financia, e os não reembolsáveis são aqueles que vão em investimento e que não têm retorno financeiro diretamente para a FINEP. Então, os reembolsáveis, sabe, financiamento, são as linhas definidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, CNDI, que se reuniu há 2 semanas atrás e definiu as estratégias do governo para neoindustrializar o país.
serão as linhas que nós vamos privilegiar, né? Não só elas, mas as principais. E na parte do não reembolsáveis, nós já definimos 10 grandes eixos, né, que serão investidos, né? Como falamos, inovação, infraestrutura, a questão toda da descarbonização da economia, muita coisa nessa área, infraestrutura de biblioteconomia, bibliotecas, acervos que ficaram muitos anos sem investimento também, terão recursos, iniciativas para a área de agricultura familiar terão recursos e também iniciativas de inovação nos grandes centros urbanos, onde você tem áreas com baixo índice de IDH. Nós também iremos entrar nessa área porque queremos ter aderência ao programa do governo Lula, que é combater a fome, a miséria e inserir a juventude negra e a juventude das favelas no mercado de trabalho dentro de um contexto de inovação, de economia 4.0. E depois da cerimônia de abertura, que você viu agora há pouco, a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, teve de retornar a Brasília para participar da recepção do diretor da NASA junto ao presidente Lula. Ela retornou, entretanto, à feira na quarta e a gente acompanhou toda a movimentação. Veja. Em uma festa com direito a frevo e muitas homenagens, a ministra Luciana Santos recebeu praticamente um ato de desagravo em seu primeiro encontro com a comunidade científica do país na reunião da SBPC que está sendo realizada dentro da Universidade Federal do Paraná. Eu sou estudante, eu estou trabalhando como monitora aqui por Ciências Biológicas aqui. E quando eu descobri que você veio aqui, eu achei muito bacana saber que você veio aqui prestigiar o trabalho. E eu queria agradecer por todo o seu trabalho, tudo que você faz pelo Ministério. Eu acho isso muito louvável. E vamos lutar pela ciência e para que isso progrida e que a gente consiga sempre trazer ciência e conhecimento no Brasil. A agenda de compromissos na capital paranaense começou pela manhã, quando ela participou da assinatura de um convênio que envolveu a prefeitura local e o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O convênio pretende instalar sensores meteorológicos nas escolas municipais como projeto piloto para o incentivo à formação de pesquisadores na área. Esse é um piloto porque introduz as crianças na ciência e que tem muito a ver com a realidade dela. As crianças de escola pública sabem muito bem o que é morar em morro, o que é morar perto de encosta, o que é morar perto de alagados, e isso contribui para que a gente tenha cada vez mais uma consciência ecológica e, ao mesmo tempo, um aprendizado dos fenômenos da natureza e como dar um caminho de sustentabilidade. Então, com isso, ela tem um aprendizado de ciências básicas, né, de ciências naturais, mas ao mesmo tempo relacionado à sua realidade cotidiana. Isso é a melhor maneira de aprendizado que possa ter. No início da tarde, a agenda da ministra foi dentro da feira da SBPC, no estande da FINEP, onde ela assinou a liberação de recursos para o desenvolvimento de inovação entre micro e pequenos empreendedores. Uma demonstração não só retórica, mas na prática dos compromissos que o nosso presidente tem com o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, porque num rápido tempo nós conseguimos recuperá-lo integralmente, e é por causa disso que nós estamos podendo assinar hoje esse 1 bilhão, cento e tantos mil de recursos para a inovação brasileira. A FINEP ela tem sido cada vez mais uma financiadora de empresas, através de recursos próprios e recursos do FNDCT. E para dar capilaridade a isso, nós usamos agências regionais ou estaduais. Nesse caso, é um banco regional que atua Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com sede aqui no Paraná, e uma cooperativa que atua no Brasil inteiro para crédito cooperativo, para inovação de empresas vinculadas à cooperativa. Então, o que nós estamos fazendo hoje aqui é contrato, permitindo que essas duas
instituições de crédito vinculados ao microcrédito possam acessar os recursos da FINEP. Depois do protocolo, a ministra passou toda a tarde visitando estandes de institutos de pesquisa e de universidades, onde aproveitou para participar de um ato pelo lançamento de um programa de incentivo à participação de mulheres na ciência, além de receber mais apoio por sua permanência no cargo. É uma grande satisfação ter aqui presente a nossa ministra, Luciana Santos, principalmente num momento tão especial como este, onde vai ser realizado o lançamento do programa Futuras Cientistas. E eu gostaria de iniciar dizendo que este momento ele é muito especial, porque aqui, nesta SBPC, nós podemos dizer que a ciência voltou, e voltou na voz de uma mulher! Por isso aqui o lançamento do nosso edital, o Futuras Cientistas. E nós encerramos então com um pequeno vídeo em que elas mostram por que o programa está fazendo a diferença na vida delas. A gente tem muita coisa para aprender, também tem muita coisa para ser descoberta ainda e mostra que a gente, nós mulheres, podemos fazer parte dessa mudança, dessa descoberta. Para mostrar que as mulheres sim podem fazer parte da ciência. Tenho certeza que tanto para mim quanto para as outras alunas participantes, esse projeto está sendo inesquecível. Eu espero agregar muito ao programa e aprender muito também. Façam ciência como uma mulher. Então é emocionante, né, ver principalmente meninas de escolas públicas que, por conta desse esforço histórico, não se sentem podendo atuar nas soluções da vida das pessoas de maneira tão contundente como a ciência é capaz. Então, acho que, para além de dar perspectiva a essa meninada, além de trazer o conhecimento, trazer uma profissão, é também uma dimensão coletiva, uma dimensão de que aquilo que ela está aprendendo vai resolver problemas de várias pessoas que precisam das soluções que a ciência e a tecnologia apresenta. Por isso, Giovana, a todos que fazem o CETEM, a todos que fazem a ciência, nós precisamos fazer da política de inclusão de gênero um programa estruturante do nosso Ministério e nós estamos cada vez mais convictos e convencidos para dar uma sacudida, né, e garantir que as mulheres estejam onde elas quiserem e o lugar de mulher é na ciência. Um grande abraço, muito obrigada aqui para vocês. A ministra também esteve em uma reunião com os sindicatos que representam os trabalhadores da ciência, quando recebeu pedidos para a realização de novos concursos para nível médio e superior. Viva os trabalhadores da ciência! Viva! A agenda foi encerrada somente no final da noite, em uma reunião com algumas das principais lideranças da ciência no país, que reforçou o apoio da comunidade científica a ela e às ações do novo governo. Saio deste encontro com a convicção de que a ciência brasileira será renovada e fortalecida desta reunião anual da SBPC. Juntos, juntas, vamos transformar o Brasil, construir um Brasil justo, inclusivo, sustentável, democrático, soberano para todos os brasileiros e brasileiras e dizer a vocês, né, que mais uma vez que o Brasil voltou, a ciência voltou e eu quero dizer a vocês que muito obrigada. Um grande beijo, firme na luta. Viva o MCTI, que não seja moeda de troca com o Centrão. Viva!
Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente mostra para vocês agora como foi a inauguração do monumento em homenagem aos 21 civis mortos na tragédia de Alcântara, que completou 20 anos em 2023. Veja como foi. Na mesma avenida onde estão o DCTA da Aeronáutica, o INPE, o Comando da Aeronáutica, a Embraer, o Museu Aeroespacial Brasileiro e o Aeroporto de São José dos Campos, agora também está o monumento em homenagem aos 21 civis mortos no acidente ocorrido na base de Alcântara, o pior incidente já registrado durante o programa espacial brasileiro. Que nossos heróis não tenham perdido suas vidas em vão. Que as escolas contem aos seus alunos, nas aulas de história, o significado e a importância do programa espacial brasileiro. Assim, todos saberão por que eles são heróis brasileiros. Não apenas por terem perdido suas vidas num acidente, mas sim o que estavam fazendo quando perderam as suas vidas. A inauguração do monumento aconteceu na manhã desta terça-feira, exatamente no dia em que se completam 20 anos da tragédia, e foi realizada pela prefeitura da cidade, onde viviam a maioria dos heróis de Alcântara. Essa homenagem é muito importante para a gente, né? É um marco aqui, né? Fora do MAB, né? E de um lugar que tem muito acesso, que as pessoas podem visualizar melhor e relembrar e conhecer, né, a história deles, né? Faz 20 anos, nesse momento todas as famílias já receberam as devidas indenizações, isso já foi resolvido? As indenizações ainda correm na justiça. Eu não sei te informar para você em que pé que está cada uma delas, mas ainda está correndo na justiça. Vocês têm uma associação, considerando aí filhos, netos, vocês têm um número de pessoas que acabaram perdendo seus familiares naquele acidente? Não, a gente não... Olha, eu nunca tive a curiosidade de saber. São muitas famílias, né? Muitas crianças, né? E a gente nunca somou, né? Quanto, mas 21, né? Todos eram casados, todos tinham filhos, né? Com exceção, acho que de uma família. Uma mãe, né, veio aqui receber homenagem, tem muita gente das famílias, né? A gente sabe que é um dia bonito, né, como disseram, para uma lembrança muito triste. Qual que é a lembrança que você tem das pessoas que vocês perderam? Qual que é a lembrança que você tem da pessoa que você perdeu, daquele dia, daquele momento? Meu marido era uma pessoa muito envolvida com o trabalho dele, ele amava o que ele fazia, como todos os outros. E a lembrança que eu tenho dele é isso, uma pessoa alegre, dedicada ao trabalho, super envolvida e envolvido com a família, com os amigos, trabalhava de super alto astral, adorava o que ele fazia, uma pessoa para cima, alto astral. A senhora se sente homenageada por esse monumento? Sim, claro. Eu e todas as famílias, eu estou aqui representando todas elas, a gente se sente homenageada e é importante, qualquer lembrança que tiver dos heróis de Alcântara sempre é importante. É importante você ser lembrado e o significado da morte deles, o porquê o que aconteceu, o acidente e o que a gente vai fazer para o futuro do Brasil, né? Para que o projeto que a gente tenha sucesso com os lançamentos de outros foguetes e que o projeto dê andamento. O acidente de Alcântara aconteceu por uma detonação involuntária dos propulsores. Os 21 técnicos morreram na hora. Eles estariam realizando a última inspeção no foguete antes do lançamento que ocorreria 3 dias depois. As ações deles no local não representariam riscos, segundo relatórios posteriores da aeronáutica. O atual presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon, estava na base no dia do acidente participando dos trabalhos e falou sobre o ocorrido. Era um momento de muita alegria. Na realidade, nós estávamos encerrando aquele ciclo, preparando o lançamento, já estava praticamente tudo pronto. Nós estávamos nos propondo a fazer um campeonato de truco no dia seguinte.
era um momento de festejar, né? Apesar de todas as dificuldades que a gente teve, era um momento de festejar. E aí acontece o que aconteceu. Então, minha reação é de perplexidade, de espanto, eu não tenho muito o que dizer. Realmente é algo que entristeceu a gente, simplesmente. A torre de integração, que havia custado R$ 6,5 milhões em 95, teve um custo de aproximadamente 10 milhões para ser reconstruída. Infelizmente, foi uma fatalidade a gente perder 21 colegas de alta capacidade técnica e em tempos que não tem condições de representar a dor que a gente sente hoje, que foi muito intenso e muito rápido. Olha, eu agradeço muito a lembrança, mas eu acho que o mais importante é que a memória não pode ser esquecida dessas pessoas em prol de um Brasil muito melhor, um Brasil que cada vez tem que ser mais independente tecnologicamente falando. A minha função na base é a integração do foguete de lançamento na base de Alcântara, né? Essa era a minha função lá como técnico mecânico. Eu conhecia toda a equipe que trabalhava lá, né? A equipe que trabalhava junto com a gente. Ficou uma grande lembrança, entendeu? Uma recordação que o pessoal trabalhava com garra, o pessoal era batalhador, você entendeu? E para nós ficou uma grande tristeza. Uma quarta versão do VLS chegou a ser iniciada, alcançando 70% de conclusão. Em 2016, porém, o foguete foi declarado descontinuado pela Aeronáutica e o Programa Espacial Brasileiro passou a focar no VLM, o Veículo Lançador de Microsatélites. O programa VLM previu um lançamento de um primeiro estágio do foguete ao final do ano passado, mas o cronograma foi adiado. A pergunta que deve vir para o senhor agora, como presidente da AEB, é a continuidade desse projeto. Esse foguete lançador de satélite brasileiro vai acontecer em algum momento? Vai. Nós estamos empenhados em que isso aconteça, mesmo como uma homenagem àqueles que tanto trabalharam por isso. Então, por favor, marquem a data. Vai haver um lançamento preliminar em março de 2025. Nós vamos lançar um foguete e nós vamos continuar lançando foguetes da base de Alcântara. Podem ter certeza disso. O senhor deu uma declaração recente, né, falando de futuro do Programa Espacial Brasileiro, que nós podemos voltar a ter um astronauta. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa perspectiva para a gente. A perspectiva existe, mas é uma perspectiva de futuro. Isso não vai acontecer imediatamente. O foco da Agência Espacial Brasileira é no fortalecimento do Programa Espacial Nacional. Satélites, foguete, base. Teremos um astronauta? Sim. O país tem tamanho para isso, tem protagonismo para isso, mas não vai acontecer agora. É mais para frente. Mas o ano passado também teve espaço para a inauguração de memórias mais felizes, por assim dizer. Em São José dos Campos, agora também temos uma réplica da Casa Encantada, a casa onde Santos Dumont viveu em Petrópolis. A réplica é exatamente igual à casa original e procura trazer um pouco da história da aviação brasileira. Veja. A réplica da Encantada, a casa onde Santos Dumont viveu em Petrópolis, foi inaugurada na última quarta-feira e fica dentro do parque que leva o nome do aviador e inventor brasileiro. O Parque Santos Dumont já é um ponto turístico conhecido da população da região do Vale do Paraíba. No mesmo local já havia uma réplica em metal do lendário 14 bis, o avião projetado e construído por Santos Dumont, com o qual ele realizou o primeiro voo de uma aeronave mais pesada que o ar. A poucos metros também está o avião Bandeirantes, o primeiro construído pela Embraer, além de algumas réplicas de foguetes desenvolvidos pelo IAE em São José dos Campos. A construção da réplica da Encantada de São José dos Campos ficou praticamente parada por pouco mais de 10 anos.
O começo da obra aconteceu entre os anos de 2006 e 2012, sob a responsabilidade da ABC-AERA, a Associação Brasileira de Cultura Aeroespacial, em parceria com o DCTA e a Petrobras. Foi criado esse projeto, ela foi construída na época, aí ela ficou um tempo desativada e foi revitalizada agora, né, pela Secretaria de Educação, o setor de manutenção. E por quê? Porque já era um projeto antigo de São José dos Campos, e aí a gente precisava dar vida, né, para um espaço tão importante para a nossa cidade, que é considerada uma cidade da aviação. Segundo a Prefeitura, a réplica é exatamente igual à residência em que Alberto Santos Dumont viveu em Petrópolis entre os anos de 1918 e 1932, e ela pretende proporcionar aos visitantes uma experiência educativa e imersiva na história da aviação brasileira. Esse aqui, vamos ali para mostrar para vocês, ó. Essa aqui é a simulação de cabine, ó. Pode entrar aqui, ó. De novo, só. Cuidado com a porta, que é a portinha do Betinho, né? Aí a gente vai passar vídeos, né, da história de Santos Dumont. Isso aqui também foi uma doação de uma empresa privada, né? Colaborou com o projeto, né? Segundo informações da Prefeitura, o pequeno chalé em estilo alpino reflete a personalidade inventiva de Alberto Santos Dumont. No interior, é possível encontrar réplicas originais das invenções dele, como o chuveiro localizado no banheiro do quarto de dormir. É um banheiro só ilustrativo, né? Não tem uma função, mas dá para a gente contemplar e ver como é que era o cotidiano dele, né? Onde ele aquecia a água através do gás e numa maneta ele temperava água fria e água quente e fazia todo o processo. Nós estamos aqui num parque de aviação. Nós temos, além da casa, né, os aviões lá fora, o 14 bis, Bandeirantes, enfim. Então, nós temos mais um espaço dentro. A casa, ela vai oferecer para a gente 3 andares. O último andar, uma réplica da casa de Santos Dumont em Petrópolis, que ele viveu de 1918 a 1932, onde ali a gente conhece um pouquinho da personalidade e do dia a dia da nossa personalidade. Nós temos depois espaços interativos e imersivos para as crianças e visitantes em geral, e painéis instagramáveis também, que contam um pouquinho da história também do nosso aviador. O mais incrível que pode dizer, ele, na carta de emancipação dele de 18 anos, que o pai dele deu, garanto para você a vida financeira, quero que você estude, principalmente a mecânica, né? Dentro, o pessoal fala, pô, então era um playboy, né? Uma pessoa que não precisava trabalhar para ter dinheiro, mas o pai dele frisou a educação. E eu quero que você vá para a França, porque é um lugar de homens de coragem, e eu quero que você enfrente todo esse desafio. E dentro disso tudo que a gente acha, parece uma ostentação, ele era um homem muito simples, né? Aqui fora você vê ali o armário da roupa dele, né? 3 cabides, pouca roupa, então você vê assim que é um impacto muito grande, questão de... trabalhar mesmo. Era trabalhar mesmo, né? É muito legal isso, né? O local conta com acervo rico composto por diversos objetos
como o famoso chapéu Panamá, livros, cartas fotográficas e mobiliário, sendo grande parte projetado pelo próprio Santos Dumont. Também chama a atenção a escada de entrada, cujos degraus têm a forma de raquete e passos alternados entre o pé esquerdo e direito. Da nossa inauguração de quarta-feira, dia 22, no período da tarde, até hoje pela manhã, nós já recebemos 452 pessoas. Na Nova Encantada, em São José dos Campos, também foi aberto espaço para homenagear outros nomes ilustres da aeronáutica brasileira, como Casimiro Montenegro Filho, criador do ITA e do DCTA, além de Osiris Silva, presidente e cofundador da Embraer. Bom, nós estamos abertos a princípio das 8h30 às 11h30, da 1h30 às 16h30. Todos os dias, feriado, sábado? De terça a sexta. Toda segunda-feira a casa fecha para manutenção, enfim, e outros. Terceiro bloco, a gente mostra para vocês como foi o anúncio da construção de um novo satélite Amazônia, o segundo da constelação Amazônia. Você vai ver como será a parceria com os argentinos para usar esse novo equipamento espacial brasileiro. Veja. Essa cooperação com a Argentina na área de satélites, né, da missão Sabiamar, ela vem já há algum tempo, né? E por vários motivos ela não avançou muito. E o que aconteceu? Praticamente cada país, né, a Argentina seguiu o caminho dela no desenvolvimento, e nós seguimos o nosso caminho de desenvolvimento aqui do Amazônia 1, nós lançamos em 2021, e desde 2021, na verdade, né, mas numa cadência bem devagar, a gente já vem trabalhando na integração da TMM do Amazônia 1B, que é aquele que usa os equipamentos reserva do Amazônia 1. E desde o ano passado, já quando a gente estava pensando como seria a utilização dessa PNM, né, que o satélite ele tem o nome de Amazônia 1B, mas da parte brasileira ele vai integrar o que nós chamamos de missão Aqua. E agora, né, com a nossa troca de governo, com a visita do presidente Lula na Argentina, eu acho que foi um dos primeiros países que ele visitou, né, e também a nossa ministra, houve assim uma intenção, né, bastante grande de ambos os presidentes, de ambos os ministros, para que fosse retomada a cooperação brasileira na área tecnológica com a Argentina. Então, aquilo que já vinha, assim, na parte técnica, lista, que poderia haver alguma possibilidade de cooperação, acabou ganhando mais força e o que a gente chama de tração depois desse movimento. Então,
A partir dessa iniciativa de alto nível, que havia interesse de se retomar essa cooperação, as instituições brasileiras, né, que envolvem as duas, brasileiras e argentinas, envolvem as duas agências, a agência AEB, mais o CONAI, que é a Agência Espacial Argentina, e o INPE também. A gente começou a conversar para ver se haveria uma possibilidade de se integrar as duas missões, embora elas não tenham sido desenhadas para serem totalmente complementares, mas se poderia haver uma complementariedade entre essas duas missões. E, como resultado dessa conversa e também como resultado da cooperação que nós já temos com os argentinos sempre participaram das revisões principalmente, né, do satélite da PMM, do Amazônia 1, por exemplo. Nós sempre tivemos especialistas do CONAI participando. Eu fui convidado, a EB foi convidado, o diretor foi convidado para visitar o CONAI, e foi nesse momento que as tratativas tomaram uma forma, digamos, mais robusta e está sendo levado adiante. Inclusive foi pauta da Comissão Interministerial Brasil, Argentina e Ciência e Tecnologia, e foi dito que, sim, ambas as partes têm interesse em trabalhar, em retomar e trabalhar nessa. Eu não sei se vocês já chegaram nesse ponto, mas para que as pessoas entendam, serão 2 satélites, quem vai construir o quê e para que cada satélite vai servir? A cooperação vai se dar onde? Então, sim, vão ser 2 satélites, inclusive como eu disse, né, o Amazônia 1B já está sendo, a plataforma está sendo integrada aqui no nosso laboratório, e os argentinos já estão avançando bastante no projeto deles. Eles ainda não têm a integração de modelo de voo, eles então estão integrando um modelo elétrico, né? Aqui a gente tem uma maquete do que vai ser o satélite argentino, né? E essa cooperação, na verdade, ela vai se dar mais no uso dos dados, mas é bastante interessante, né? Eu, como participei lá como um membro da banca de revisão do satélite argentino, aliás, se esta cooperação for para frente, a gente já tem até os nomes. O satélite argentino vai ser Sabiamar A e o brasileiro vai ser Sabiamar B, né? Então, eu fiquei assim bastante surpreso, e também a gente já iniciamos algumas reuniões com o pessoal de aplicação e conseguimos identificar uma complementariedade muito grande entre os dados das duas missões. Então, a cooperação ela vai ser assim conjunta na parte de aplicação. Na parte do satélite, como ambas as partes já têm um desenvolvimento, eles vão seguir o seu caminho. E outra coisa bastante interessante é que ambos os cronogramas de lançamento prevêem lançamentos muito próximos e, com sorte, juntos. Tá? Então, é realmente um momento muito oportuno em que essa iniciativa ela está sendo retomada. Mas parece que tudo foi feito para dar certo, então. Mas uma coisa, você mostrou aí para gente uma maquete do satélite, um esboço, imagino eu, e você fez parte da banca lá que analisou o projeto. Essa maquete que você está mostrando já é imaginando um satélite argentino usando a plataforma brasileira, a PMM? Não. Esse satélite é um satélite argentino usando a plataforma que eles desenvolveram. Como eu disse, por vários motivos, essa cooperação desde aí um certo tempo meio inativa, e ambos os lados foram seguindo o seu desenvolvimento. Então,
essa retomada seria um satélite completamente argentino e um satélite completamente brasileiro. E a cooperação se daria na aplicação e na utilização dos dados. Mas quando a comunicação oficial do INPE fala que o satélite argentino pode usar hardware do Amazônia, o que seria isso? Não, aí é o seguinte, como nós estamos utilizando equipamento reserva do Amazônia 1 para construir o Amazônia 1B. O Amazônia 1B é o que se chamaria na missão Sabiamar de Sabiamar B. Então, nós estaríamos utilizando hardware sim do Amazônia 1 que iria prover dado para a missão Sabiamar, mas não no satélite argentino. Ok. Esses hardwares iriam prover dados para os argentinos, mas não nos satélites argentinos. É dado de uso já, né? Quando estiver em órbita. Processado. E que dados são esses? O que esses satélites vão fiscalizar? Eles são para fiscalizar águas, a costa brasileira? Existem quando a gente idealizou a missão Aquila, que vai ter, né? É uma missão que ela visa monitorar e planejar a utilização de recursos hídricos e monitoramento de qualidade da água, e também serve inclusive para dar neste primeiro satélite uma espécie de continuidade aos serviços dos satélites que nós já temos em órbita. Então, o que está previsto para ser embarcado no Amazônia 1B? É uma câmera multi, que provém do programa Fiber, e um equipamento chamado, que hoje a gente pode dizer, pelo menos, né, no meu conhecimento, um estado da arte, que é o que nós chamamos de GNSS-R. GNSS de Global Navigation Satellite System, e o R quer dizer de reflexômetro. O que esse equipamento faz? Ele pega os sinais disponíveis de todas as constelações, né? Óbvio que você tem que dizer qual constelação de navegação que você vai usar. As mais usuais é GPS e Galileu, que o cliente, né, prevê utilizar. Esses sinais de navegação que nós usamos no nosso celular para dirigir ou na central do carro, quando ele bate na terra, no solo, ele reflete. E quando ele reflete, dependendo da superfície do material que está sendo refletido, você consegue identificar umidade do solo, você consegue identificar se é área alagada, se é degelo, e inclusive existem aplicações para medir alturas de oceano, ventos. Então, esse equipamento, ele precisa de muito equipamento em órbita para você ter uma missão operacional. Mas aproveitando o espaço do Amazônia 1B, nós estamos planejando utilizar esse equipamento como sendo uma prova de que essa tecnologia realmente serve para tudo isso que nós estamos observando aí na literatura. Que legal, um demonstrador de conceito, então, na prática aí. Essa câmera MUX que vai ser instalada, ela vai ter uma visada, o quê? Vai estar observando que órbita que vocês estão planejando para esse 1B? O que ele vai observar? Sim, ele vai, até porque a MUX foi desenvolvida dentro do programa Fiber, nós vamos, hoje, se não houver, né, alteração no planejamento, que nós estamos ainda fechando a carga útil, ela deve ser colocada praticamente na mesma altura do Fiber 4.
porque foi para essa órbita que a câmera foi desenvolvida. E ela vai atuar tanto no monitoramento de reservatórios, que nós já temos estudo, né? O pessoal de aplicação já tem estudo mostrando essa utilização. Aliás, usam já as câmeras que estão sendo produzidas, os dados produzidos pelos fibras, pode ser usado para monitoramento do uso de irrigação e também para monitoramento ambiental, porque a MUX também, embora ela tenha uma faixa de ligada menor, mas ela também se perde para esse dado. E ela vai ser complementar às câmeras do Cabiamar A, que é o fabricado argentino. Então, quer dizer, vocês vão pegar essas imagens, né? São imagens de sensoriamento remoto, como a gente já conhece do CIRRES, e usar nessa aplicação para água. A pergunta é, as imagens, por exemplo, quando ele estiver passando por cima da floresta amazônica, também dá para tentar medir desmatamento, alguma coisa nesse sentido? Ela tem a única, né, como eu disse, a única limitação dela é que ela tem uma faixa de ligada um pouco mais estreita, mas ela tem uma resolução melhor do que as câmeras de faixa larga. Ela tem uma resolução de 20 metros. A WFI que pegava 800 quilômetros? Exato. A WFI pega 800 quilômetros e a MUX pega 120 quilômetros. 120 quilômetros de faixa imagial. Mas com uma resolução melhor que dá para ampliar, inclusive. A resolução ela é bastante interessante porque a complementariedade com o Cabiamar argentino é justamente na melhor resolução. Porque as câmeras argentinas têm uma visada muito larga, porque eles querem observar o oceano aberto, e a melhor resolução deles é 200 metros. Nossa! Mas tem uma visada de 1.500 quilômetros, ou seja, tem um campo de visada muito, muito largo, mas com uma resolução pior. Mas, por outro lado, eles têm mais bandas espectrais também. Então, você percebeu que é realmente uma combinação bastante interessante. E em conversas com os argentinos, né, principalmente, o pessoal de aplicação, eles pretendem usar o Cabiamar A para a aplicação original, né, de grande visada, e se tiver um ponto que eles gostariam de monitorar com melhor resolução, eles pediriam a imagem do B para o B. Então você tem um de larga visada e menor resolução, mas com mais bandas espectrais, e um outro que tem uma faixa menor, mas com uma resolução 10 vezes melhor. E esse satélite argentino, a versão deles, vai ter esse dispositivo, esse equipamento que consegue medir umidade do solo pelo reflexo do sinal do GPS? Essa foi uma outra surpresa bastante interessante. Eles vão ter um equipamento próximo disso. O que nós estamos pensando em colocar seria prova de conceito, mas não no equipamento, mas sim nas aplicações. Ok. Os argentinos estão pensando no hardware, então eles vão ter algo similar, não é exatamente a esse, e eles estão, aliás, esse foi um dos pontos também de muito interesse do lado argentino, porque era algo que eles estavam imaginando que iam levar um tempo bem maior para chegar a ter esse dado, e nós já estamos pensando em colocar algo que seja operacional. Você falou da possibilidade deles usarem, quando precisar do detalhe, usar a câmera brasileira e tal, mas e pedir essa imagem. Vai ser necessário me manda essa imagem, ou vai ter um banco de dados conjunto de tudo? A ideia é que se a operação se essa cooperação realmente for adiante, que a gente acha que tem tudo para ir, não, aí as duas missões vão trabalhar de forma integrada. Não vai ser necessário pedir imagem, não. Vão ter programações, normalmente semanais, onde o Cabiamar A inclui a necessidade do Brasil
E o Sabiamar B inclui a necessidade da Argentina. Então, é para ser, sim, uma missão totalmente integrada, caso a cooperação seja formalizada. E desse Amazônia 1B que você está falando que está usando peças que vocês tinham de reserva para o Amazônia 1. O que tem efetivamente? É uma plataforma? É uma carga... É um módulo de serviço? Não, a gente tem... Inclusive já está integrado e testado bastante... Aproximadamente uns 60% de uma TMM já está disponível. E é a estrutura do módulo de serviço, propulsão, computador de bordo, GPS, giros, sensor de estrelas, tudo isso já está integrado. Só botar no foguete e lançar então, não está faltando nada, só a câmera talvez. Não, ainda falta transponder, falta controlador do painel solar, falta painel solar. Então, mas isso tudo já está em vias de ser contratado, inclusive a gente vai ter aí uma licitação para o painel solar semana que vem. Então já está, as coisas estão andando. E da parte da carga útil, a gente tem a câmera multi, que nós vamos utilizar do programa Fiber, temos o transmissor de dados, temos o gravador de dados e temos os conversores também, do modo de carga útil. Ou seja, é um satélite que, uma vez fechado a missão, a gente vai ficar a nossa, como é que se diz, o caminho crítico e o tempo vai ser o provimento desse GNSS-R. Então, antes de ter toda essa história com os argentinos da Sabiamar, que vocês estavam caminhando sozinhos com o satélite, vocês pensavam em lançar quando? Você falou que está coincidindo aí com os planos argentinos. Nós tínhamos planos lá inicialmente, em 2021, de lançar em 2025, justamente para dar uma continuidade do Amazônia 1, né? Que, teoricamente o Amazônia 1 terminaria a vida útil. Mas pandemia e N outras coisas a gente não conseguiu. Hoje a previsão é que, se tudo andar bem, né? O maior obstáculo seria recurso financeiro, realmente, porque a gente está repetindo, né, praticamente repetindo o que fizemos do Amazônia 1. Hoje a gente está em 2026 e os argentinos têm uma previsão em torno de segundo semestre de 2025. Então, por isso que eu disse que tem uma possibilidade de ambas as missões serem lançadas dentro de um ano de intervalo e, se forem próximas, realmente poderia se pensar num lançamento conjunto. Esse seria realmente uma coincidência assim, acho que nunca antes vista, né? Por exemplo, aquele foguete que lançou o Amazônia 1 seria capaz de lançar um segundo junto com ele? O VSLP, se eu não estou enganado? Não, PSLV. PSLV. O PSLV tem várias versões, com capacidade de carga, e eu penso sim que poderia lançar os dois satélites num único lançamento. Nossa, que coisa! Nunca antes na história Brasil e Argentina estiveram tão ligados, tão unidos. Percebeu que foram caminhos, cada um seguindo os desenvolvimentos dentro de suas características, de cenários particulares de cada país. Aí nós já tínhamos pensado que poderíamos fazer realmente algo junto com a Argentina, já trabalhamos bastante com eles, né? E agora, de 6 meses para cá, realmente ganhou uma atração bastante forte essa possibilidade. Você falou, a última pergunta, você falou que você já pensava no 1B na continuidade do Amazônia 1. A vida útil dele vai acabar e não tem a previsão de ter outro, ou vocês trabalham com a possibilidade dele continuar funcionando por algum tempo? Não. A gente trabalha, faz os cálculos de vida útil baseado na melhor informação que a gente tem.
e considerando margem. Ou melhor, a gente faz os cálculos nos piores casos. Então, no pior caso, que nós calculamos, e até porque o Amazônia 1 é o primeiro desenvolvimento dessa série, então tinha-se bastante incerteza, né, uma vida útil de 4 anos, mas a nossa expectativa é que dure bem mais. Então, a ideia de se planejar inicialmente e lançar lá 2025 era para, no pior caso, garantir uma continuidade. Legal. Mas nada... A gente nunca sabe, né? Mas a verdade é que nós esperamos sim que tenha uma vida útil bem mais longa do que 4 anos. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência você fica sabendo. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com o primeiro programa inédito de 2024. Até lá!